Esta é a casa da Quinta da Bela Vista, situada na Abelheira de Cima, concelho de Ponta Delgada. Foi uma quinta de produção de laranja, da qual se desfruta uma vista magnífica sobre a cidade de Ponta Delgada. A casa, conhecida como Solar do Bonfim, está ligada ao liberalismo, pois aqui esteve escondido o Marquês de Sá da Bandeira. Mais tarde, em 25 de fevereiro de 1832, a casa recebeu a visita de Dom Pedro IV, ex-imperador do Brasil e rei de Portugal. Pedro Pascoal, quem foi o proprietário desta Quinta da Bela Vista? Esta Quinta da Bela Vista é a propriedade de um homem inglês, William Harding Reed, ou Guilherme Harding Reed, como era conhecido aqui em Portugal, que vai aqui erguer uma casa no início do século XIX, mais precisamente em 1802. Ele chega à ilha depois de um percurso na Marinha de Guerra inglesa. Nasceu em Portsmouth, na Inglaterra, em 1744, e depois ingressou no Royal Navy, na Marinha de Guerra inglesa, onde, em finais do século XVIII, está ao serviço do célebre-almirante Nelson, numa altura que a Inglaterra está em guerra com a Espanha e a França, que se tinham alinhado em 1796, num célebre Tratado de Santo Ildefonso, contra a grande potência marítima da altura, que era a Inglaterra. William Harding Reed, no final do século XVIII, está a comandar uma fragata inglesa, ou está ao serviço de uma fragata inglesa, que se encontra no Atlântico Norte, e aí vai apresar uma embarcação que vem do México em direção à Espanha, carregada de ouro e prata. E, como era usual na altura, o espólio, apesar dessa fragata, é dividido pelos membros do navio inglês, e William Harding Reed vai receber o que se diz, a sua parte serão de cerca de 40 mil contos de reis. Uma pequena fortuna. Uma pequena fortuna para a altura. E terá sido o dinheiro que ele vai adquirir esta quinta e construir a possivelmente. Será mais ou menos nessa altura que ele também terá passado aqui por a ilha de São Miguel, portanto, e terá começado a ter conhecimento da ilha. Logo após esta captura, a embarcação dele dirige-se para o Mediterrâneo, onde também se envolve em outro confronto com a Aliança Franco-Espanhola, e ele concebe uma manobra em cuja embarcação que ele comanda, ou que ele está ao serviço, consegue escapar a ser apresada pela esquadra inimiga, e ele irá também ser louvado por essa façanha. E, segundo a história familiar, será por isso que ele recebe o título de cônsul. De cônsul aqui em São Miguel. Portanto, a monarquia inglesa dá-lhe a escolher um prémio, e ele, sabendo que o consulado inglês na altura dos Açores tinha ficado vago, ele pede para vir para os Açores como cônsul. E isto acontece, ele chega cá no início do século XIX, esta casa é construída em 1802, e ele vai se estabelecer aqui na ilha. Para além da Quinta da Bela Vista, faz também uma grande casa em Ponta Delgada, esta posterior, que está pronta a cerca de 1830 e que ficava na antiga Rua de São Francisco, hoje Rua Luís Soares de Sousa. Eu sugiro que entremos para ver o quadro do William Harding Reed, que está aqui dentro. Este é William Harding Reed, o cônsul inglês que nós estamos ainda a falar. Ele chega cá à ilha em 1800, esta casa está construída em 1802, e aqui em São Miguel ele vai se dedicar ao negócio da laranja. São Miguel, nesta altura, produzia e exportava imensa laranja para a Europa, nomeadamente para o mercado inglês,
e ele vai ser dos 10 grandes produtores de laranja da ilha. É um homem que se integra perfeitamente na sociedade local, ele mantém um círculo literário de cultura à sua volta, dá jantares, bailes, festas, etc. E ele, não sei se quando ele chega à ilha ele já é viúvo ou não, mas em 1820 ele manda buscar à Inglaterra o irmão, John Harding Reed, que tinha tido um percalço de vida na Inglaterra, e ele propõe ao irmão que ele venha cá para a ilha para o ajudar nos negócios e ser vice-cônsul de Inglaterra. John Harding Reed embarca da Inglaterra em direção aos Açores, mas o barco em que ele viaja desaparece durante o percurso e ele é dado como morto, desaparece. William Reed decide então mandar buscar à Inglaterra a viúva do irmão, a cunhada, com os sobrinhos, para viver na ilha, e acaba por casar com ela. Portanto, é o segundo casamento do William Harding Reed. Desse casamento, ele irá ter um único filho, chamado Eugênio de Villaflor Sá Sartórios Harding Reed, que havemos de falar mais adiante e explicar porque ele tem todo este nome tão grande e algo imponente. Harding Reed e a mulher vivem em Ponta Algada, na tal grande casa da Rua de São Francisco, na atual Rua Luís Soares de Sousa, e esta é uma quinta e casa de veraneio. Ele não vive aqui, passa só temporadas aqui, e também é um local onde ele produz laranja para exportar. O William Harding Reed tinha outra característica, ele na Marinha Inglesa tinha tido uma formação científica, portanto, diz-se, por exemplo, que quando ele esteve no Mediterrâneo a trabalhar com o Nelson, uma das coisas que ele estava encarregado era de fazer levantamentos do fundo do mar Mediterrâneo. E ele vai aproveitar estes conhecimentos para aqui em São Miguel desenhar um mapa da ilha. Ele em 1805 desenha este mapa, que depois é impresso em Londres em 1808. Portanto, é um dos primeiros levantamentos da ilha que nós temos. Muito bem, vamos passar à sala ao lado, onde está documentada, portanto, por retratos a história do liberalismo aqui da casa. Portanto, Pedro, esta sala está dedicada ao papel nas lutas liberais que a casa teve. Temos aqui o retrato de Dom Pedro IV, não é verdade? Exatamente, o Duque de Bragança. Daquele lado, Bernardo de Sá Nogueira, o futuro Marquês de Sá da Bandeira, e ali ao fundo, o Almirante Sartórios, o homem que liderava a esquadra britânica que deu apoio à casa do Duque de Bragança. O cônsul Harding Reed era um homem que apoiava a causa liberal, não fosse ele um inglês, e esteve envolvido intensamente em todos os acontecimentos que aconteceram aqui na ilha nesse período. Pronto. Portugal, então, encontrava-se num período de guerra civil, digamos assim, que envolvia Dom Pedro e o irmão Dom Miguel. Dom Pedro, que tinha sido o imperador Dom Pedro I do Brasil, e depois o rei Dom Pedro IV de Portugal, e o seu irmão Dom Miguel I, rei de Portugal. Em 1829, quando já estava em plena guerra civil, chegam cá aos Açores uma embarcação inglesa que trazia a bordo 2 oficiais portugueses liberais que pretendiam atingir a Ilha Terceira para, digamos, ajudar a causa aqui nos Açores. Esses homens eram Bernardo de Sá Nogueira e o irmão. Eles não conseguem furar o bloqueio e estão em risco de serem capturados pelas forças miguelistas, que eram comandadas pelo capitão-general dos Açores, Sousa Prego. E vêm-se obrigados a desembarcar clandestinamente em São Miguel. E vão ser acolhidos na residência do cônsul britânico e transportados para esta quinta, onde se refugiam durante algum tempo.
Há uma série de peripécias envolvidas. O capitão-general Sousa Prego quer os capturar, o Conselheiro diz que não os entrega, o exército, os oficiais miguelistas vêm aqui à porta da Senhora da Vida, da Bela Vista, e exige a sua entrega. O Conselheiro invoca a extraterritorialidade da casa, porque isto aqui era a residência do Conselho inglês. Há tudo uma série de peripécias que realmente eles acabam por não ser presos pelos miguelistas. Eles irão sair da ilha também por outra artimanha do Conselheiro. Ele chega cá à ilha um barco inglês, da Marinha Inglesa. Ele faz uma festa à oficialidade inglesa nesta casa e os dois irmãos Sá Nogueira, no fim da festa, saem disfarçados dos oficiais ingleses daqui e embarcam no navio inglês e conseguem escapar de ser presos. Anos mais tarde, em 1832, após a vitória dos liberais na Batalha da Ladeira Velha, aqui em São Miguel, o Conselheiro irá ser condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem de Torre e Espada pelos serviços prestados à causa liberal durante essa altura. E vai acolher nesta casa, em fevereiro, a visita do então Duque de Bragança, o antigo rei Dom Pedro IV de Portugal, que tinha abdicado na filha, Dona Maria II de Portugal, que na altura já era rainha. Vai receber a visita do Duque de Bragança junto com toda a sua oficialidade. Nessa oficialidade está o já então Marquês de Sá da Bandeira, o Bernardo Sousa Sá Nogueira, tinha estado aqui refugiado, que vai contar ao rei, ao antigo rei, as peripécias da sua estadia aqui na Quinta. E elogia os excelentes jantares que o Conselheiro dava na altura, tanto na bela residência de Ponta Algada, como na sua linda quinta a pouca distância desta, esta quinta da Bela Vista. Uma coisa engraçada é que, enquanto em 1829 o Harding Reed acolhe na sua residência os dois refugiados liberais, os irmãos Sá Nogueira, que eram perseguidos pelo capitão-general dos Açores da altura, Sousa Prego, em 1832, após a tal derrota da Ladeira da Velha, vai-se inverter a situação. O Sousa Prego vivia na grande casa ao lado da residência do Conselheiro, que hoje em dia é o Lar Luís Soares de Sousa, e quando a população se revolta contra ele e o quer o linchar, é o Sousa Prego, por sua vez, que se vai refugiar na casa do Conselheiro, fugindo pelo telhado para a casa lateral, e onde permanece alguns dias e depois consegue, com o auxílio do cônsul, partir para Lisboa numa embarcação. Portanto, assim, inverteram-se os papéis políticos na altura. Há bocadinho eu referi que o cônsul Harding Reed casa em segundas núpcias com a cunhada, que a senhora já tem filhos, e que tem um filho dela, que tem um nome bastante comprido. Ele chama-se Eugênio de Villaflor de Sá Sartóris Harding Reed. E ele tem este longo nome, é homenagem a todas essas personagens que eram amigas do pai que passaram para esta casa. Villaflor é homenagem ao Conde de Villaflor, mais tarde Duque da Terceira. Sá é homenagem ao Bernardo Sá Nogueira, mais tarde Marquês de Sá da Bandeira. E Sartórios é homenagem ao almirante inglês que comandava a frota de apoio à causa liberal aqui nos Açores, e Harding Reed, nome de família. Este filho irá casar com uma senhora com ligações ao Brasil. Ele sai da ilha e vai viver para o Brasil e lá morre. E, ao que se sabe, não teve descendentes. Portanto, todos os Reeds que nós conhecemos cá na ilha hoje em dia, e é uma família bastante conhecida, são descendentes dos enteados do cônsul Harding Reed. William Harding Reed irá morrer em 1839 e nos últimos anos de vida teve alguns percalços financeiros que o obrigaram a vender esta propriedade. Ela irá ser adquirida por outro grande comerciante de Ponta Algada, o António José de Vasconcelos, um homem ligado ao monopólio do tabaco cá na ilha, o monopólio do comércio do tabaco, por isso era conhecido pela alcunha de o estanqueiro, porque tinha o estanque do tabaco, que vai introduzir alguns melhoramentos nesta casa e na propriedade, nomeadamente a construção de um grande moinho
aqui nascente da casa, que data de 1849. A propriedade mantém-se na família Vasconcelos até o final do século, testemunhando a decadência da produção da laranja na ilha. Portanto, é uma quinta que é gradualmente abandonada, a casa arruína-se, e já no início do século XX esta propriedade irá ser vendida a José Vaz Cordeiro Agnel, que era casado com uma senhora Maria Cordeiro, irmão do célebre engenheiro José Cordeiro, o chamado Cordeiro da Luz, o homem que instala a luz elétrica aqui na ilha de São Miguel, que vai aproveitar toda a madeira, lenhas produzidas na quinta, para as suas estufas de ananases que tinha no Pico da Pedra. Portanto, o ananás vem substituir a laranja, uma das culturas que vem substituir a laranja aqui no final do século XIX na ilha. E a propriedade mantém-se ainda hoje em dia nos seus descendentes. Será o neto deste senhor, o Sr. Luís Manuel Agnel Borges, que irá proceder à grande recuperação da casa e que se vai instalar aqui como residência, como sua residência principal praticamente até à sua morte. Nós estamos aqui na sala de jantar da casa. Esta casa, ao contrário, tem uma disposição diferente, digamos, das casas locais. Geralmente, isto é uma casa de resto de chão em primeiro andar. Geralmente as casas locais têm no resto de chão uma zona de serviço, são as lojas, chamadas lojas, e toda a parte de residência da casa no primeiro andar. Esta casa não. Esta casa não tem zonas de serviços, não há lojas aqui. É uma casa à inglesa, digamos assim. Isto é uma casa que possivelmente poderás encontrar na qual é o ambiente rural do século XIX, do início do século XIX na Inglaterra. Portanto, o que nós vamos encontrar é aqui no resto de chão, virada a sul, com essa belíssima vista sobre Ponta Algada e a costa sul, um alfilar de salas centrada em volta da sala de jantar. Portanto, temos a sala de jantar ao centro e de cada lado uma pequena saleta, que possivelmente poderiam ser uma sala masculina, uma sala de fumo, onde os senhores se retiravam para o jantar, e do outro lado uma sala feminina, onde as senhoras se retiravam também depois de jantar. Portanto, como eu te disse, esta casa no resto de chão tem esta enfilada de salas e a cozinha, e depois no primeiro andar é que tem, também mais uma vez à inglesa, a sala de música, a sala de estar e a zona de quartos de cama. Aqui há algumas peças que eu gostaria de salientar, como dois belíssimos retratos do Sr. Carlos Cordeiro Borges e da Dona Maria Cordeiro Agnel, que são os homens que são o casal que vai iniciar a recuperação desta quinta, porque o Sr. José Vaz Cordeiro Agnel, o pai da dona da casa, quando a compra, ela está completamente em ruínas, há árvores que crescem dentro da casa, e será este casal que vai começar a recuperação da quinta, que depois será continuada pelo seu filho, Luís Manuel Cordeiro Agnel Borges. Exatamente. Muito bem. Nós estamos aqui com a Dona Isabel Arruda Borges, a atual dona da casa, e vamos chamar a atenção, digamos assim, para algumas peças que fazem parte da história desta casa, nomeadamente as que estão dentro desta pequena vitrine. Isabel, qual é a história destas peças? Pedro, estas peças são brazonadas do Sr. Cônsul Hardinge e que vieram parar às mãos do meu sogro por oferta de uma descendente do Sr. Vasconcelos, que foi o segundo dono desta quinta. Exatamente. Quinta. E então ela fez essa oferta ao meu sogro, porque achou que tinha lógica que as peças voltassem à casa de onde saíram. Exatamente. Mas esta não são as únicas peças que têm uma ligação também a esta casa. Porque em cima da mesa de jantar, tu tens esses candelabros. Os candelabros que são do Marquês de Tomar, eram do Marquês de Tomar, e que o meu sogro adquiriu num bric-a-brac, comprou-os só porque custou, porque achou que eram umas peças bonitas, e por coincidência, depois ele veio descobrir que eram do Marquês de Tomar,
que tinha sido casado com a filha do consulado Ingrid, da enteada. Da enteada. Louisa Meredith Reed, que era enteada do cônsul Reed, pronto, ele casa com a cunhada o futuro conde Tomar, que tinha passado aqui pela Quinta na altura do liberalismo, Exato. volta em 1833, quando é colocado aqui como juiz do Tribunal da Relação dos Açores, que acabara de ser criado. E vem aqui à Quinta numa caçada onde conhece a futura mulher, Louisa Meredith Reed. Ele casa com ela, os primeiros 2 filhos nascem cá na ilha, e ele depois vai para Lisboa, onde inicia uma carreira fulgurante na política, chegando a Presidente do Conselho de Ministros, Dona Maria II. E ele adquire, por exemplo, o convento de Tomar para a residência de férias, portanto, era a residência de férias dele, era o convento de Tomar, para além de ter sido Primeiro-Ministro de Portugal, portanto, Presidente do Conselho de Ministros, ele também foi embaixador no Brasil, embaixador junto à Santa Sé, e, aliás, Louisa Meredith Reed está sepultada em Roma, porque ela morre lá. Estamos na cozinha da casa, como habitualmente era construída num corpo externo à casa, que era para evitar que, no caso de incêndio, no lar, o fogo se propagasse ao resto do edifício. Como curiosidade, podemos apontar aqui esta peça em cobre, que Isabel diz-nos o que é que é. Isto é o depósito de água, porque antigamente não havia água canalizada e, portanto, a água era armazenada no depósito e depois foi forrado a cobre para, enfim, embelezar mais, porque não era realmente um objeto muito bonito da cozinha. A água que era conservada aqui dentro era água quente ou água fria? Não, água fria. Água fria. Sim. Era água de abastecimento e depois era aquecida por esquentadores e por... pronto. E ali temos o forno tradicional, o lar, o forno e tudo isso funciona. E tudo continua a funcionar. O teu sogro, o Sr. Luís Melo Borges, conservava isto como uma espécie de, não digo museu, mas como uma mostra como é que era uma cozinha tradicional daqui da ilha. Exatamente. Nós estamos no primeiro andar da casa, na chamada sala de música, ou sala de estar, que tem uma decoração do século XIX, em estilo neoclássico, da altura que a casa é feita. E temos aqui o António Agnello Borges, que é o representante da casa hoje em dia. E, António, diz-me uma coisa, quais são as tuas memórias desta casa? Passaste aqui a tua infância, cresceste aqui, não? Sim, praticamente. A casa já era dos meus avós quando eu nasci e vínhamos muitas vezes cá visitá-los e fartando de brincar na quinta. Quer dizer, é o sonho de qualquer criança ter todo esse espaço para poder extravasar um pouco. E depois, mais tarde, aos 12 anos, então, os meus pais herdaram, com os meus avós ainda em vida, a casa. E eu e a minha irmã mudamos com eles, naturalmente. E claro que tudo o resto do meu crescimento foi feito aqui. E depois, como o meu avô dizia, mesmo para quem não adora, a Bela Vista conquista-nos e hoje em dia sou apaixonado pela casa e pela quinta. Ok, mas tu és músico e tens uma série de instrumentos musicais, não é? Mas eu não sou músico, sou um projeto de música. Okay. Mas não é essa paixão que tu partilhas com o teu avô? Não era essa, efetivamente. Apesar de eu adorar a música e ser um escape fenomenal, a paixão que partilhava com ele era sobretudo dos cavalos. Era um assunto que estava sempre presente entre nós. Gostávamos também os dois de Grand Anois, aliás, naquele retrato ele tem o seu Grand Anois que ele sempre falou muito desde sempre e nós posteriormente começamos a ter também a raça e hoje em dia continuamos a ter e por último os carros. A decoração das paredes dessa casa com frescos em estilo neoclássico nem sempre esteve assim à mostra, eles apareceram por acaso, não foi? Foi por acaso, sim, eu lembro bem disso. As paredes eram brancas, cobertas de cal, como toda a casa. E a certa altura, eu lembro-me que o meu avô teve que refazer o teto desta sala e como as paredes ficaram degradadas, depois teve que as caiar de novo. E os caiadores, ao tirarem a camada mais superficial que estava suja da cal, começaram a perceber que havia uns desenhos e nessa altura chamaram o meu avô que com muito entusiasmo se apercebeu que realmente eram frescos, originais da casa. E que o avô gostava. Exatamente.
Esta casa tem uma peculiaridade que mais de uma casa em São Miguel tem, que é esta banheira, que foi mandada instalar pelo cônsul Reed, exatamente sobre o forno da casa. Portanto, exatamente. Aqui por baixo tem o lar, né, a lenha, com as panelas de ferro, que podemos ver lá em baixo, e aproveitando o calor dos cozinhados do dia, a água mantinha-se quente e a própria banheira é metal, que conduz o calor e aproveita. É um conforto que mais nenhuma casa tinha em São Miguel na altura, de certeza, e que hoje em dia não conheço mais nenhuma casa com esta característica. Vamos terminar a visita ao solar do Bonfim, numa das garagens onde o Sr. Luís Agnello Borges guardava os carros de cavalos e os seus jaguares de estimação. António, o seu avô, Luís Agnello Borges, passou-lhe essa paixão pelos carros de cavalos e também pelos jaguares. Temos aqui vários carros de cavalos que ele foi adquirindo como? Sim, ele foi com o avançar do tempo, ele foi adquirindo um atrás do outro. Sempre se interessou por isso, sempre gostou da equitação e da arte equestre em geral e também da atrelagem. E à medida que lhe ia aparecendo uma oportunidade de comprar um carro, ele ia tentando, dentro da possibilidade de diversificar vários tipos de carruagem, foi adquirindo uma Vitória, depois adquiriu o Spider, que é americano, tem o Poney Chaise, tem o Charabanc, também muito regional, muito nosso, o Coupé, que era associado naquela altura à mais alta sociedade, porque tinha a particularidade de ter vidros de cristal, enfim, e então ele tentou adquirir um bocadinho de cada exemplar e de cada, enfim, de cada espécie de carro de cavalo para ter, enfim, uma amostra, uma pequenina amostra, mas diversificada. E depois, passado aos automóveis, este aqui já é um bocadinho fora de contexto. É muito especial, não é? Este é muito especial. Já foi reconstruído, já foi reparado. É verdade. E tem um valor muito grande hoje. Sobretudo sentimental, não é? Porque nós temos esta particularidade, que acho que também foi passado um bocadinho pelo meu avô. O meu avô quase que falava com as coisas que tinha, de tanto que gostava delas. E então este carro foi adquirido pelo meu avô, por indicação até do meu pai, era um grande sonho que ele tinha, na Madeira, o arquiteto Simeão, e veio para cá. O meu avô sempre o manteve muito bem, mas com o avançar do tempo, é um carro já com mais de 50 anos, foi-se deteriorando, e a certa altura eu tentei espicaçar, entre aspas, o meu pai para recuperarmos o carro, porque o carro estava a precisar de uma intervenção. Começámos a recuperação do carro, desmontamos o carro tudo e infelizmente também o meu pai faleceu. Eu ainda estava a estudar em Lisboa, eu e a minha mãe, naturalmente, ficámos assim um bocadinho aflitos com a situação, mas conseguimos recompor, com a ajuda também de um mecânico muito experiente de cá. Nós temos mais 3 Jaguares e uma réplica de um Jaguar. Esses 3 Jaguares estão a precisar de recuperação, mas há um que é especial, que é o SS Saloon, que reza a história, pelo menos, do que me contaram e do que me foi passado pelo meu avô, que é um modelo que a Swallow produziu, e que a restante série ardeu na fábrica, num desastre que houve na altura. Foram vendidos 7 e este é um dos 7 que foram vendidos e, portanto, tem nem que seja um valor histórico por pertencer a uma série rara e, realmente, por toda essa história, gostava muito de ter a possibilidade de recuperar e é o meu próximo objetivo, mas prioridades são prioridades, de maneira que espero conseguir chegar a essa prioridade. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Agradeço também a Isabel Araújo Borges e ao Pedro Pascoal, que nos acompanhou nesta visita. Quanto a si, pode ver-nos sempre em RTP Play. Até ao próximo programa.